Olá, você que nos acompanha, está no ar mais um programa da Unintertech. E dando sequência nas nossas conversas sobre as áreas profissionais que envolvem os cursos técnicos, estou hoje com a professora Caroline, que vai comentar um pouquinho comigo aqui como é que funciona todo o processo de logística reversa, né, professora Caroline? Seja muito bem-vinda. Estamos realmente pensando em todo o universo que envolve a logística, porque aqui hoje nós vamos conversar sobre vários cursos e não somente sobre aquilo que envolve o curso técnico em logística em si, correto? Correto, professor Fernando. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Vamos lá, então falaremos um pouquinho sobre logística reversa, mas também abordaremos outros temas, como o papel da logística reversa no agronegócio, envolvendo também um pouquinho do tema de sustentabilidade. E todo esse tema, como ele aborda a logística reversa, não só no quesito agronegócio, meio ambiente, mas também possíveis outras áreas. Que legal. Bom, nós demos esse spoilerzinho dele realmente invadir diversas áreas de conteúdo, e acho que esse é um aspecto legal. A gente começa a trazer para o nosso telespectador a lógica de que as diferentes profissões elas estão se comunicando, acabam uma invadindo um pouco a outra e contribuem entre si no processo de formação. A gente começa pensando que a logística ela está inserida em todos os ramos de atuação. Então, se nós estivermos falando de indústria, de comércio, de serviço, em qualquer uma das áreas de atuação desses setores, nós estamos realmente pensando na utilização da logística. E você trouxe para mim aí esse termo reverso. Nós temos que explorar um pouquinho isso, tenho certeza que nossos telespectadores já ficaram um pouco curiosos do porquê tratar a logística reversa especificamente. Conta um pouquinho para nós. Então vamos lá. Como o professor Fernando disse, a logística ela é interdisciplinar, ela passa por outras áreas e essa é a grande importância. E o termo reverso é justamente pensar que a logística ela compreende um espaço tanto de transporte, armazenagem, distribuição de produtos. Agora o reverso ele quer dizer que ao mesmo tempo em que eu distribuí determinado produto acabado e houve o consumo desse produto, eu tenho ali uma embalagem. Agora, essa embalagem ela precisa retornar, né? Então, o reverso é justamente o contrário. Como nós vamos preparar essa cadeia de produção que envolve indústria, que envolve o transporte, que envolve o consumo e o retorno agora desses itens que são subprodutos, né? Por exemplo, a embalagem em si, ela deve retornar, até por esse cuidado do meio ambiente que a gente falou no início da nossa conversa. Legal. Basicamente, a gente está falando em tirar aquela ausência de responsabilidade que existe em muitos processos, onde eu vendi, acabou a minha responsabilidade. E trazer isso como, poxa, peraí, eu preciso rastrear, porque se eu vendi, eu sei que aquele material está ali e eu posso resgatá-lo de uma forma muito mais fácil para dar o destino correto, não é mesmo? Tira aquela condição de repente ser feito um mau uso, principalmente quando há contaminações diversas nesses materiais, não é mesmo? Isso mesmo, professor Fernando. E quando nós falamos de um modo geral dos produtos que são utilizados, pode ser desde uma pilha, um medicamento, como também na área do agronegócio, quando nós falamos dos defensivos agrícolas, que precisam retornar, mas nós vemos que essas iniciativas, elas não são apenas iniciativas, muitas vezes, das próprias indústrias, mas tem ali até um aspecto legal, muitas vezes, alguma normativa. No caso do agronegócio, surgiu lá por volta dos anos 2000 a partir de uma lei que colocava como uma obrigação que as indústrias tomassem conta desse processo de logística reversa, porque se tratava de um produto químico em que o consumidor final, às vezes, reutilizava essa embalagem.
E a reutilização, ela tem um certo perigo, porque é um produto químico, e aí o produtor ia lá, cortava a embalagem, usava como recipiente, ou utilizava para alimentar os seus animais, contaminava aquele animal, ou descartava em beira de rio, então levava esse produto químico para aquela água, para aquele local. Então, por isso, iniciou lá nos anos 2000 no agronegócio a partir de uma lei. E hoje esse produto, ele segue toda essa cadeia reversa. Quando chega lá no produtor, ele finalizou o uso, ele tem até 1 ano para devolver essa embalagem. Devolve para as associações ou distribuidores e isso retorna para a indústria. Que legal. Aqui você já invadiu mais outras áreas de conhecimento. A gente já começa a falar no técnico em controle ambiental, no técnico em meio ambiente, outras profissões que realmente fazem parte da compreensão desse modelo todo, dessa demanda, para que a logística reversa possa acontecer, né? Para que a gente possa ter até mesmo um mapeamento de tudo aquilo que está envolvido em cada cadeia produtiva e, a partir disso, saber como é que vamos lidar. E tem uma situação importante, né? Algumas pessoas às vezes ignoram que o agronegócio ele é base da maior parte das indústrias no Brasil. Então nós temos, claro, outras indústrias, mas o agronegócio ele tem uma representatividade muito grande, trazendo até mesmo insumos para outros ramos de indústria. E isso envolve até quando a gente fala no próprio etanol, uma série de outras coisas aí que a gente sabe que tem um poder bastante grande no mercado, que envolve um volume produtivo bastante grande, mas quando a gente vai para as condições também micro, chegando nos locais, nos arranjos produtivos, realmente, a gente percebe uma demanda muito grande de uma série de fatores, ou seja, uma geração muito grande dos resíduos, uma forma toda de um uso constante de materiais. E é ali que precisa estar esse cuidado realmente, né? Exato. E quando nós falamos do agronegócio, existe uma estatística que fala que 94% das embalagens elas retornam e elas são reutilizadas, né, recicladas. Então, antes esses produtos não eram descartados de forma correta, consequentemente não eram reaproveitados, o que necessitava ainda mais de insumos para a produção de novas embalagens. E com o reaproveitamento, nós conseguimos então reduzir a necessidade desses insumos, matéria-prima, para a produção de novas embalagens. Então, considerando que 94% é reutilizado, é um volume muito grande desse total de produção. Imaginando que o agronegócio ele tem uma grande representatividade sobre o nosso PIB, considerando essa questão econômica, que realmente o agronegócio tem toda essa movimentação, imagina só o volume de embalagens que tanto o INPEV, que é o responsável pela coleta e pela logística reversa desse material, como os próprios produtores têm vivenciado aí na sua rotina. Não, que legal. Você fala uma palavra que me chama sempre a atenção em todas as discussões. A condição econômica disso. Em alguns momentos, a gente vai perceber que o custo para um processo de logística reversa pode ser extremamente elevado. Então a gente começa a olhar aquelas situações, opa, peraí, algo precisa ser feito, qualquer coisa que eu faça vai gerar algum tipo de custo, alguém vai ser responsabilizado por aquele custo, dentro de toda a lógica, a dinâmica de uma cadeia que, claro, onera o produto final, onera uma série de coisas, mas que faz com que aquilo ali depois também tenha os outros processos de viabilidade, não só o econômico, que garantem a ideia de sustentabilidade. Então, seja economicamente viável, socialmente e ambientalmente também, né? Senão não vale de nada o processo. Mas quando a gente fala em econômico, nesse processo todo de custos, em alguns momentos eu posso identificar que o custo está elevado demais. E aí chega um ponto importante, né? A gente fazer comparações de modelos para saber se nós mantemos realmente esse processo tal qual ele foi desenhado inicialmente,
ou quais alternativas nós vamos buscar. Às vezes mudando até materiais, mudando uma série de coisas, não é mesmo? Exatamente, professor. E nesse caso da logística reversa de defensivos, ela acontece inicialmente por uma obrigatoriedade legal. Então, o custo, sim, ele é importante e a gente precisa encontrar alternativas. Pensando que a logística reversa, nesse caso, com certeza, ela tem um custo muito alto para a indústria, que é a principal responsável por essa logística reversa, mas acaba que ela precisa atender também essa obrigação. Então, quais são as alternativas para reduzir esse custo ao mesmo tempo em que eu possa atender essa questão legal e não precise explorar matéria-prima nova para a produção de novas embalagens, que há também essa redução. Então, nós temos aí uma balança entre o consumo de novos itens para a produção de novas embalagens e o que eu posso reaproveitar do que já foi utilizado. Então, atender a esses dois lados mediante a lei que impõe que haja essa logística reversa, até porque, um fato curioso, quando o produtor ele devolve essa embalagem, ele precisa inutilizar, ele vai perfurar a embalagem, até por uma questão de contrabando. Existe o contrabando de produtos que são até mesmo falsificados. Então, para evitar isso também, professor. Olha só, a gente já começa a falar em outras condições de qualidade, de segurança, de uma série de coisas que realmente são importantes, né? A pirataria, essa falsificação toda, ela é uma realidade, é algo que também precisa ser combatido para garantir, inclusive, essa segurança para quem está adquirindo algo, né? Mas um ponto que eu acho importante em todo esse modelo que a gente está discutindo é que ele fomenta novos e melhores meios para que as coisas possam ser realizadas, não é mesmo? A gente está o tempo todo buscando alternativas aos processos e chegando a condições melhores de realizar com isso, né? Exatamente, professor. A todo tempo os processos eles são melhorados e nessa cadeia de logística reversa há sim um relacionamento entre os principais atores que fazem parte dessa logística para tentar um melhor resultado, porque a responsabilidade ela não recai só na indústria, ela também recai sobre aquele que vende esse produto, então o distribuidor desse produto. E também a própria transportadora, a empresa que faz essa logística. Há uma troca, há um aproveitamento de todo esse fluxo, né, de toda essa logística reversa e um ganho para todos que fazem parte desse processo. Então, a responsabilidade não fica apenas para a indústria, ela é colocada também para esses outros atores, inclusive para o próprio produtor. O produtor ele é obrigado a devolver, ele tem um prazo de 1 ano, falando no caso dos defensivos, né? Mas quando a gente consome, por exemplo, um medicamento, nós como os consumidores finais, como consumidor de outros tipos de produtos, como uma pilha, por exemplo, nós também temos essa responsabilidade de descartar de um modo correto. Mas há, sim, não só um ganho no sentido econômico, mas um ganho também no sentido ambiental, de proteger o meio em que vivemos. Perfeito. Legal, professora Carolina. Nós vamos a um breve intervalo e logo mais continuamos aqui com a nossa conversa tratando de logística reversa. Espero que você esteja gostando. Voltamos já. O Ninter apresenta Técnico em Agronegócio. Agronegócio não é só trabalho de campo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Estamos iniciando nesse instante o nosso glorioso curso técnico em agronegócio. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Que tem muitas possibilidades, uma demanda crescente e é essencial para a economia de diversas regiões brasileiras. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos
disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. O agronegócio é um mundo de possibilidades e ainda há muita coisa para evoluir e também descobrir. E você pode fazer parte disso. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Muito bem, estamos de volta conversando sobre logística reversa. Professora Caroline, nós começamos a invadir um pouquinho esse espaço de custos, de uma série de intercorrências que acabam podendo ter aí nessa visão sobre a logística reversa, mas a gente não pode esquecer o que você tinha comentado antes ali, que muitas organizações elas estão atendendo condições legais com isso, né? Então, por mais que eu tenha um custo, há uma razão para que esse custo esteja presente, não é mesmo? É verdade, professor Fernando. E um fato muito importante a ser levado em consideração, de modo geral, por todas as indústrias, todos os setores, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que veio no ano de 2010 e cada vez mais tem ganhado espaço dentro de discussões em relação à sustentabilidade. Então, o setor do agronegócio, com a relação de logística reversa voltada aos defensivos, foi um pontapé inicial, mas isso assume em outras áreas também, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos pneus, né? Hoje há também uma logística reversa desse tipo de produto. Por quê? Como o professor bem falou, existe toda uma relação com o custo. Será que compensa para a indústria ela produzir novos ou ela tentar reutilizar isso que já foi de alguma forma utilizado, teve o seu consumo, mas que também precisa ser tratado, né? Então a indústria ela tem essa responsabilidade e cada vez mais isso tem se tornado responsabilidade a partir de mecanismos legais. Então as leis estão aí para que haja essa conscientização também. Não só da indústria, mas do consumidor. Hoje a gente vê muitas pessoas que se preocupam, onde tem uma farmácia que coleta um medicamento? Onde tem talvez um supermercado que coleta pilha ou algum tipo de eletrônico. Então, são vários produtos que precisam ser descartados de forma correta. Então, há essa troca de responsabilidade entre produtor, mas também consumidor. Exato, a gente começa a compreender que todo o resíduo que a gente gera precisa ter uma destinação correta. E isso indifere se é em grande volume ou se é em pequeno volume, mas claro que a cadeia produtiva ela acaba direcionando de um grande volume de condições até o consumidor final, que é um pequeno volume. Vindo o reverso do pequeno consumidor, chegando de volta na indústria, que era esse grande produtor de tudo isso aí, nós temos daí sim a possibilidade de realmente destinar corretamente, né? Até porque o que eu consigo ver muito fácil de todo esse processo, você pega, por exemplo, lá a embalagem de defensivo, ela está, como a gente usa o termo, contaminada, né? Esse contaminante, ele em algumas condições ele pode ser prejudicial, então ele precisa ter uma limpeza correta, uma forma de reciclagem correta, uma série de situações de tratamento. E não só quando a gente fala em embalagem plástica, mas qualquer outro tipo de material, eu vou ter possibilidades diversas para reciclagem daquilo ali. Inclusive pensando às vezes em incineração, pensando em uma série de outras coisas que geram demanda inclusive para que eu tenha um controle sobre gases que estão sendo emitidos, para captar esses gases, tratar eles, fazer uma série
de condicionantes dentro disso aí para poder reduzir prejuízos ao meio ambiente, né? E essa preocupação, ela vem sendo fomentada hoje também, inclusive em termos das condições de marketing dos produtos, não é mesmo? É verdade, é uma boa colocação, professor. Nós vemos que isso tem tomado conta de vários ambientes de negócio como um diferencial. As empresas que têm essa preocupação, elas têm se posicionado muito bem em relação ao seu marketing, a forma com que elas apresentam isso para o consumidor, em demonstrar essa preocupação. Então, surge como uma estratégia de marketing num sentido positivo também, né? Então, é legal mostrar o que estamos fazendo enquanto organização, enquanto empresa, levar também essa conscientização da importância desse trabalho da logística reversa. E como nós colocamos o exemplo dos defensivos, por que ele é um exemplo tão legal? Porque ele se tornou referência internacional. Ele é um modelo de logística reversa internacional. Porque o que nós vemos em relação aos defensivos, nós não vemos em outras áreas. Por exemplo, o próprio produto, o pneu, ou também quando a gente fala de medicamentos de uso veterinário. Apesar de ser um produto também presente na área do agronegócio, ele não tem a mesma cadeia de logística reversa, essa interação entre os principais atores, né? Os atores que nós chamamos desde a indústria, o distribuidor, aquele que comercializa o produto, a transportadora, o próprio produtor. Eles trabalham muito bem em conjunto a partir dessa lei que foi citada anteriormente. E isso não se aplica em outras áreas da mesma forma. Existe a logística reversa, mas muitas vezes o custo fica todo para a indústria, que acaba não tendo o mesmo potencial de investimento em comparação com o caso dos defensivos. Legal. Quando a professora fala sobre não tem, eu gostaria de colocar a ideia de que não tem ainda, porque esperamos que essa pressão da sociedade ela possa ocorrer e que as leis também se movimentem para que esses processos possam, de alguma maneira, ser também transformados em algo que traga benefícios ainda melhores. A gente volta na discussão custos, né? Porque normalmente a preocupação, não, poxa, mas vai gerar custos. Mas se ele gera custos para todo mundo que está dentro daquela situação, esse custo automaticamente é absorvido, ele passa dentro de toda a cadeia, né? Quando é um fazendo, um tentando, um lutando, aí você tem uma desproporcionalidade, isso aí acaba se tornando ruim. Mas quando todo mundo vai atrás das melhores práticas, elas acabam se tornando viáveis daí também. Então acho que esse é um ponto importante para a gente sempre pensar em relação a isso, não é mesmo? É verdade, professor. Muito bem colocado, porque se nós compararmos essa colocação do professor em relação ao custo, não ficar para um só, não só para a indústria, mas dissolver isso, de alguma forma repassar também para os demais que fazem parte dessa cadeia produtiva, em pensar, por exemplo, os produtos eletrônicos. Por que não acontece da mesma forma? E hoje o lixo eletrônico é uma grande preocupação. A cada 2, 3 anos nós trocamos de celular. E aí, o que fazemos com esse lixo eletrônico? Percebemos que as indústrias não têm a mesma preocupação em comparação com os defensivos. E aí, será que a responsabilidade é só da indústria? Não temos que despertar essa logística reversa também com os demais que fazem parte dessa cadeia? De alguma maneira, uma mudança cultural. Exato. Né? Eu costumo brincar sempre que, felizmente, se a gente não precisasse das leis, porque se a gente não precisasse das leis, significaria que as pessoas por si só estão fazendo as coisas corretamente, né? Mas a gente sabe que, como envolve custos, envolve todos esses processos no meio, automaticamente, nós acabamos dependendo também das leis para impulsionar e para dar força, legitimidade realmente a tudo isso aí, né? Mas a gente tem visto cada vez mais leis que trazem essas pautas realmente, né? Então há uma intenção de que esses processos melhorem bastante também, não é mesmo, professora? Exato. E se tratando dessa logística reversa, nós temos que entender que a logística, ela compreende
toda a distribuição, o armazenamento e como nós bem colocamos essa questão do custo, também compensa para a indústria, nesse caso dos defensivos, ela obter esse produto. Existem índices que demonstram que a exploração, porque o plástico ele vem parte do petróleo, então a exploração desse produto, sabendo dessa matéria-prima. Então, muitas vezes, trabalhar com a logística reversa também tem esse contraponto, não apenas de cuidar de um modo sustentável do meio ambiente, da sociedade de modo geral, mas também em pensar que se esse custo ele está sendo distribuído entre todos que fazem parte dessa cadeia, há sim um ganho. Há um ganho não só no sentido ambiental. E se tratando dos defensivos, como o professor já colocou anteriormente, é um produto que pode causar sim uma série de doenças, não só para o ser humano, mas também pensando no ambiental e pensando nos animais. Então, essa logística reversa, esse retorno das embalagens, ela tem essa intenção também de proteção, segurança, que nós já havíamos comentado. É o social da sustentabilidade, né? Gerando empregos, protegendo as pessoas, criando outros meios com tudo isso, não é mesmo? Junto a partir de uma lei, né? Como o professor colocou. Exato. Legal, professora Caroline. O tempo passa muito rápido quando a conversa é boa. Agradeço a tua participação conosco. Tenho certeza que todos gostaram bastante desse recadinho. Vamos ter outras oportunidades para aprofundar um pouco mais ainda todos esses itens. Muito obrigado. E a todos vocês que estavam nos acompanhando. Esse foi mais um programa Unintertech. Em breve estaremos de novo com vocês. Até lá.